Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Gouveia. É sempre uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, ensinando um pouco da nossa querida e amada matemática. Bom, na aula de hoje a gente vai abordar um tema bastante importante. A gente vai estudar as relações entre o nosso trabalho e a nossa saúde. Será que elas têm relação? É isso que a gente vai descobrir. Então, vem comigo! Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar entender como trabalham os brasileiros. E nesse gráfico que está aqui aparecendo para vocês, tem algumas informações importantes que eu vou precisar salientar algumas. Quais são elas? As pessoas que trabalham com carteira assinada e as pessoas que trabalham sem carteira assinada. Vocês podem ver aqui que existem outras modalidades, mas a gente vai enfatizar nessas duas. Temos 35.247.000 pessoas trabalhando no nosso país com carteira assinada e 12.474.000 pessoas trabalhando sem carteira assinada. Essa é a primeira coisa que a gente vai analisar, a discrepância de pessoas que trabalham com carteira assinada e sem carteira assinada. É basicamente a cada 4 pessoas que trabalham, uma pessoa trabalha sem carteira assinada. Outra coisa, pessoal, que a gente vai analisar é como que essa quantidade de pessoas que trabalham com carteira assinada e sem carteira assinada vem oscilando ao longo do período. A gente começou a analisar entre o primeiro período, que é o primeiro trimestre, de 2012, até o segundo trimestre de 2021. A gente vai ver um movimento muito interessante, em que diminui-se a quantidade em um período determinado de profissionais que trabalham sem carteira assinada, depois esse número volta a subir e, chegando aqui nesse período que antecede a pandemia, essa quantidade de pessoas que trabalham sem carteira assinada teve uma queda muito grande, mas isso não quer dizer que essas pessoas conseguiram, trabalhos com carteira assinada. Isso mostra o aumento do desemprego. E logo após isso, nós temos também uma subida acentuada do número de pessoas trabalhando com carteira assinada. Esses dois movimentos, pessoal, é muito interessante a gente estudar para a gente conseguir entender o tema da aula de hoje, que é conseguir relacionar o trabalho e a saúde. Bom, pessoal, por que eu trouxe esses dados? Esses dados são importantes para a gente conseguir entender uma coisa. Quando a quantidade de pessoas que trabalham sem carteira assinada aumenta, algumas coisas no cenário do nosso país costumam acontecer. Vamos dar uma olhadinha nisso? Bom, pessoal, então a gente vai analisar, como eu acabei de falar, o que acontece quando existe uma diminuição de CTPS assinada. O que é CTPS? Carteira de trabalho. Bom, a coisa mais imediata é, se tem menos pessoas trabalhando com carteira assinada, isso mostra que existe um aumento do desemprego, obviamente. E também o aumento do trabalho informal, ou seja, o aumento da informalidade acerca do trabalho. Automaticamente, como as pessoas não têm a proteção da carteira assinada, existe também uma diminuição de renda, porque não é garantido nem o salário mínimo dessas pessoas que trabalham sem ter a carteira assinada. Automaticamente, sem todas as proteções que a carteira assinada dá para os trabalhadores, acontece a precarização tanto do serviço quanto das condições de trabalho que esses trabalhadores estão submetidos. O que isso significa, gente? Fiz todo esse enredo, toda essa introdução para dizer o seguinte, que a saúde física e emocional dos trabalhadores, quando isso acontece, elas simplesmente desaparecem. Todos os trabalhadores que, infelizmente, precisam passar por essa situação, ficam com a sua saúde física e a sua saúde emocional extremamente prejudicadas. Outra coisa que a gente já tinha visto na introdução é o valor da renda média dos trabalhadores. Segundo a Fiocruz, aproximadamente 60% dos trabalhadores teve alguma diminuição na sua renda. Agora você consegue imaginar, com as coisas caras da forma que estão
com o salário normal já fica difícil, agora você imagina se nós tivermos uma diminuição da renda que a gente tem. Fica tudo mais difícil. E não sou eu que estou dizendo isso, são dados da Fiocruz. Então, pessoal, esse, infelizmente, é o momento atual, em que pessoas precisam desesperadamente ter uma renda para sobreviver, para conseguir levar para sua casa aquele velho e tradicional pão de cada dia, mas num local e num país com uma situação tão tensa, tão sem oportunidade e sem perspectiva, muitas dessas pessoas, como vocês puderam ver, elas são simplesmente jogadas na informalidade, em que tem jornadas de trabalho exaustivas e, com isso, começam a chegar problemas de estresse, depressão, síndrome do pânico e várias outras doenças relacionadas a esse tipo de problema. E ainda tem gente que chama isso de empreendedorismo. Bom, pessoal, a gente acabou de falar das pessoas que são jogadas na informalidade e é vendida a ideia de empreendedorismo. Quais são as principais profissões que abraçam esses trabalhadores? É o serviço de entregas, muitas das vezes por aplicativo ou então simplesmente por contratação informal das próprias empresas e também os nossos motoristas de aplicativos. Essas são as duas profissões que mais abraçam esses trabalhadores, justamente por serem empresas que, vamos dizer assim, não são tão preocupadas com a formalização dos seus profissionais. Bom, pessoal, esse é o ponto que a gente se encontra hoje, em que as pessoas já estão fragilizadas e elas são obrigadas, porque ninguém quer exatamente fazer aquilo, mas elas são obrigadas a ir para um emprego, para fazer um trabalho que vai fragilizar ainda mais a saúde delas. Vamos ver alguns problemas que acontecem? Uma delas, pessoal, é o desequilíbrio muscular. O que isso significa? Por eles ficarem muito tempo fazendo a mesma atividade, né, que normalmente é pedalando, os próprios músculos, eles se encontram em desequilíbrio, porque eles são forçados a fazerem um trabalho que eles não foram criados para isso. Ficar 12, 14 horas em cima de uma bicicleta pedalando, bom, não tem joelho que aguente, né? Perda da audição. Por que isso acontece? Você imagina uma pessoa de bicicleta no meio desse trânsito caótico que a nossa cidade oferece. Em condições normais, a gente já tem um desgaste natural da nossa audição. Agora você imagina você ficar exposto a certos tipos de ruídos que o nosso ouvido não foi feito para suportar e ele é obrigado a ficar, como eu acabei de falar, por jornadas muito grandes, 12, 14 horas. Além de ter a perda normal da audição, que com o avançar da idade acontece, nós ainda estamos, eles, né? Nós não, né? Eles, esses trabalhadores, ainda ficam expostos a esses tipos de ruídos que esse trânsito caótico oferece. Existe também, pessoal, muitos danos nas articulações. É bem parecido com aquele primeiro exemplo de desequilíbrio muscular. As articulações, tanto do joelho, ombro, as mãos também, as articulações que tem nas mãos, elas não foram feitas para suportar esse tipo de dano que ela vai sofrer por ficar pedalando e ficar na mesma posição por muito tempo. Nós não fomos feitos para isso. Ficar muito tempo fazendo a mesma coisa acarreta em danos sérios para as nossas articulações. E para os motoristas de aplicativo, quais são as principais reclamações que eles têm? Principalmente, né, irritação. Você ficar no trânsito, dirigindo, por 12 horas, 14 horas por dia, não tem ser humano que não fique irritado com isso. Às vezes, pessoal, a gente até caminhando na rua, atravessando na faixa de pedestre, é claro, nós nos irritamos com aquelas buzinas, com aquela quantidade de carros no meio da rua, com uma hora ou outra que um motorista faz uma atitude, tem uma atitude não muito condescendente, então, obviamente, os motoristas de aplicativo estão muito mais suscetíveis a esse problema do que qualquer outra pessoa. Automaticamente, a irritação e o estresse, né, é o que eu costumo dizer, elas caminham de mãos dadas. Uma pessoa muito irritada, ela tem um nível de estresse
muito elevado. Consecutivamente, quem é motorista de aplicativo que se irrita muito tem seu estresse em níveis muito maiores do que uma pessoa que pratica outra atividade física. E, justamente, é a cereja do bolo, são as dores no corpo. Você fica sentado, fazendo movimentos repetitivos por muito tempo. Consecutivamente, o seu corpo vai sofrer. E dores por todo o corpo, principalmente na coluna e no pescoço, são dados, né, que os motoristas trazem que afetam bastante a saúde deles. Mas existe uma coisa que é tanto comum para entregadores quanto para motoristas de aplicativos, que é justamente os acidentes. Tanto os entregadores quanto os motoristas de aplicativo estão suscetíveis a acidentes. Inclusive, pessoal, muitos acidentes fatais. Bom, pessoal, agora a gente vai ver algumas situações que a gente pode fazer para atenuar esses problemas. Já que, infelizmente, é necessário fazer esse tipo de atividade, vamos ver como que a gente pode fazê-las de uma forma que não prejudique tanto o nosso corpo. Então, precauções e cuidados. Para você ou para algum amigo seu que faz o trabalho de entrega, o uso de EPIs é muito importante. O que são EPIs? São equipamentos de proteção individual. Capacete, cotoveleira, joelheira são muito importantes para caso vocês tenham algum tipo de acidente, esses trabalhadores, né, têm algum tipo de acidente, eles vão estar um pouco mais protegidos do que se não estivessem usando esses EPIs. Uso de óculos e ou viseiras. Bom, imagina, você está pedalando e acontece de entrar um inseto ou algum fiapo, algum caco de vidro que estava na pista e você não viu, ele pode vir e danificar os seus olhos. Então, o uso de óculos e de viseiras diminui essa possibilidade. Então, é muito importante que os entregadores usem esse tipo de proteção. Além de ter sinalizações na sua bicicleta, como luzes, né, qualquer tipo de luminosidade para facilitar que as pessoas enxerguem vocês, e o uso de buzinas também, para evitar qualquer tipo de acidente, tanto com outros motoristas ou entregadores e principalmente também contra acidentes envolvendo pedestres. E sempre que possível, é claro, seria utopia da minha parte falar para que os entregadores só andem pela ciclovia. Mas sempre que possível, façam isso. Andem pela ciclovia, que vocês vão estar muito mais seguros. Agora, precauções e cuidados para os nossos motoristas de aplicativos. Então, se você é um motorista de aplicativo ou conhece alguém que exerce essa atividade, dê essas dicas para ele. Primeiro, faça alongamentos tanto antes, durante e após a sua jornada de trabalho. Isso vai prevenir que o seu corpo fique dolorido após a sua jornada de trabalho. Praticar atividade física. Normalmente, a pessoa que trabalha como motorista de aplicativo, ela não tem o costume de praticar atividade física. Você ficar sentado na mesma posição, fazendo a mesma atividade, pisando em embreagem, acelerador, freio, por muitas horas, vai fazer com que seu corpo fique prejudicado. Então, praticar, mesmo que seja uma atividade física leve, vai ajudar bastante e fazer com que o seu corpo não fique tão prejudicado. Não dirigir com sono. Bom, eu acho que isso aqui eu nem precisava falar, né, pessoal? Dirigir com sono aumenta muito o risco de acidente. Então, não façam isso. Bom, pessoal, agora eu vou dar umas dicas que valem para todo mundo, inclusive quem não faz esse tipo de atividade. Mantenha uma alimentação saudável, proteja-se contra o sol e mantenha-se hidratado. Qualquer tipo de pessoa que exerce qualquer tipo de atividade, é necessário estar muito atento a esse tipo de coisa. Bom, pessoal, mas existe uma luz no fim do túnel. Está tramitando lá no nosso Senado uma lei que regulamenta isso, que transforma esses trabalhadores, tanto motoristas de aplicativo
quanto entregadores, como trabalhadores intermitentes. Ou seja, as empresas vão ser obrigadas a enquadrá-los na CLT e assim todos terão acesso aos benefícios que a carteira assinada traz. Além disso, pessoal, as empresas seriam obrigadas a contratar seguros contra danos pessoais para esses trabalhadores e também a pagar o seguro dos veículos. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma linda aula e eu vou deixar uma reflexão para vocês. Será que é a saúde que interfere no nosso trabalho ou é o nosso trabalho que interfere na nossa saúde? Reflitam. Bom, até a próxima. Tchau, tchau.